Tem uma amiga minha que a gente se conhece desde novinha. A minha mãe tinha uma casa que ela alugava e na época o pai dessa minha amiga morava nessa casa. Então a partir daí a gente se conheceu e ficou amiga. E ela nunca teve juízo. Tipo, 12, 13 anos ela já namorava, sabe? Ela tava com 13 para 14 anos, ela tinha um caso com um cara casado que era bem mais velho. Tipo assim, hoje eu vejo que era crime da parte dele, né? Mas ela sempre foi desajuizada assim, sabe? E aí ela conheceu o pai da menina dela e eles tiveram um relacionamento assim na base de uns 5 anos mais ou menos. Um cara do bem, sabe? Trabalhador, sempre gostou de sair com ela, honesto. Mas ela não respeitava ele. Inclusive, quando ela engravidou, até ela ficou meio assim se realmente ele era o pai ou não. E aí, ela estava casada com ele quando ela conheceu esse outro traste. Um cara que era casado também, com uma mulher bem mais velha, e todo mundo sabia da fama dele que ele não trabalhava, né? E ele tinha relacionamento com uma mulher bem mais velha justamente por conta disso, porque ele não trabalhava e ele queria uma pessoa para poder manter ele. E quando eu soube que ela estava enrolada com ele, eu mesma dava muito conselho, sabe? Amiga, você não tem ideia, né? Primeiro que você é casada, né? Seu marido, poxa, não merece isso. Seu marido é um cara honesto, que te valoriza. E outra, o que você quer com um gigolô, vagabundo daquele? E ela falava assim que, não é nada sério não, é só pra curtir mesmo. E eu, sabe, sempre assim. E aí, acaba no fim que ela largou do marido, ele largou da mulher e eles foram morar junto. E a casa que eles foram morar era de aluguel. E assim, ela era diarista, sabe? Ela trabalhava fazendo faxina. Ele fazia nada da vida. Inclusive, quando eles foram morar junto, a mãe dela nem deixou ela levar a menina. Porque, né, não conhecia o cara direito. Enfim, ela não achou muito segura, a menina ficou com a mãe dela. E aí, bom, ela juntou as cobertas com esse homem, foi morar com ele, os dois pagando aluguel. E aí ela falando pra todo mundo que agora ele ia trabalhar, né? Porque ela não ia dar conta de bancar o aluguel sozinha. Só que, gente, passava semana, passava mês e nada do cara trabalhar. Tinha vezes que a gente ia na casa dela, abria a geladeira, tinha purinho água. Tinha nada na geladeira. E ela mesma reclamava, sabe? Que por muito tempo eles ficavam à base de arroz e feijão, porque o que ela ganhava não era o suficiente pra poder manter os dois. E eu ficava, cara, o que você quer com um homem desse? Você tinha um cara trabalhador que te mantia, sabe? Que te respeitava, você não deu valor. O que você quer com um cara desse que não te ajuda com nada? Sabe o que ela falava? Ela falava assim que ele não conseguia trabalhar por conta da depressão. Que ele tinha depressão, por isso que ele não conseguia trabalhar. Falei, engraçado, né? Pra estar em evento de som automotivo todo final de semana, ele não tem depressão, não. Porque ele sempre foi invocado com essas coisas. E aí, bom, ela pegou, né, trabalhava de fazer faxina e tal, disse que arrumou outro serviço. Arrumou um serviço à noite num posto de gasolina. Eu ainda falei pra ela, mas vai trabalhar à noite, virar à noite trabalhando? Ela, não, porque lá eu vou receber mais, né? À noite geralmente recebe mais e aí tem que fazer hora extra, porque a gente paga aluguel, tá apertado demais. Falei, ok, né? Se vai receber mais, começou a trabalhar. Até dei uma sumida de ver ela nessa época, assim, ver menos, né? Tava vendo só mais final de semana, domingo, porque trabalhava à noite, de dia ela dormia. E aí um dia, eu vi a mãe dela e a mãe dela falou assim pra mim que tava achando muito esquisito o tal serviço dela. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, ó, ela tá pagando aluguel. Ela compra as coisas pra menina, né? Porque assim, a mãe dela ficou com a menina, mas ela sempre manteve a obrigação dela ali. Ela faz as coisas na casa dela e ainda acabou de financiar um carro bonito dela. Porque, gente, foi uma das primeiras coisas que ela fez quando ela arrumou esse tal serviço à noite. Foi financiar um carro bonito dela, encher de som e ir, né, munido pros eventos lá de som automotivo. Aí, só que, tipo, eu pensei só assim, ela deve estar fazendo muita hora extra, né? E como à noite, como ela mesma falou, é melhor. Tanto é que eu não tô nem vendo ela, então deve ser só isso. Até acalmei a mãe dela. Quando foi um dia, o cunhado de uma outra amiga minha viu ela num lugar, tirou foto dela e mandou para essa amiga, e essa amiga me mandou. Falou assim, amiga, não é a fulana? Sabe onde ela tava, gente? Num cabarezinho que tem na saída da cidade. Eu dei uma olhada assim e falei assim, é ela mesma. Eu não acredito. Eu não acredito que ela tá se vendendo para poder sustentar de vagabundo.
E aí eu fui falar com ela, né, chamar atenção, perguntar se ela tava doida. Fiquei ainda mais chocada. Que ela falou pra mim assim, porque eu falei pra ela, né? Falei, se seu marido descobrir uma coisa dessa, o que vai ser? Pode até acontecer um trem demais aí. Ela falou assim pra mim que ele que tinha conseguido o contato da mulher desse lugar lá pra ela. Ou o cara tão gigolô que colocar a própria mulher pra se vender pra não precisar trabalhar. Sabe o que é você olhar pra pessoa, você dá vontade de bater nela? Falei, não tem condição não, cara, você precisa de acordar. Você precisa de acordar, você ir se vender pro cara não trabalhar. Enquanto isso, o cara tá lá, ó, com o carro zerado, que você tá, né, se vendendo aí pra pagar pra ele, em eventinho de som automotivo, fazendo sei lá o quê. Eu cheguei a chorar de raiva. Eu falei pra ela que ia contar pra mãe dela, sabe? E ela, não, pelo amor de Deus, não conta não, minha mãe vai ficar enchendo o saco. E assim, eu acabei não contando, não por causa dela, porque até dela eu fiquei com raiva. Eu não contei pra não dar mais desgosto pra coitada da mãe dela, que já vivia sofrendo, né? Preferi acobertar ela, mas pra defender a mãe dela. Falei, não, é porque ela tá fazendo muita hora extra e tal, mas raiva que eu fiquei. Não aguentava nem ver a cara daquele gigolô dela. E o pior é que ela passou muitos anos com ele ainda. Ficou mais com ele do que com o pai da filha dela. Até que, não sei, acho até que foi ele que largou dela. Eu sei que hoje ela é casada de novo, já tem um bom tempo também. Mais uma vez, gente, um cara bom, honesto, trabalhador. E aí vocês sabem o resto da história, né? Não respeito, coitado. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu sempre falo que tem gente que é pobre da pior coisa que pode ser. Pobre de espírito. Porque parece que a pessoa costuma viver uma vida desgraçada, por assim dizer, né? Uma vida miserável. Quando ela sai, quando ela encontra alguém que pode dar uma vida tranquila, uma vida em paz pra ela, ela mesma caça com as próprias mãos. Então, assim, não adianta quem tá de fora tentar ajudar. É a minha opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha. Porque, assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fique com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.